Essa palavra, ela queima muito meu coração, porque eu nem imaginava que um dia eu falaria dela. Porque ela foi gerada com muitas lágrimas, e só de falar, eu já começo a chorar. Existem tempos na nossa vida que o Senhor, Ele permite situações muito difíceis. Às vezes a gente acha que as lutas é só com o inimigo, mas não. Existem situações que Deus nos faz passar para que a única opção que nós tenhamos é nos render à vontade dEle. E a gente não tem saída. E eu vivi isso, né, muito intenso na minha vida. Algumas de vocês já ouviram, mas eu vou falar de novo porque eu preciso falar sobre essa palavra. E Deus me deu, né, o capítulo de Jonas 2, quando eu estava passando por esse processo tão difícil da minha vida. E essa palavra nasceu no meu coração, porque o Senhor trabalha em momentos da nossa vida de uma forma intensa, para que a gente não tenha saída, a não ser falar, eu estou aqui, Senhor, fala comigo, faz a tua vontade. E eu estava, né, desde o momento que eu me converti, eu sempre desejei, né, fazer a vontade do Senhor, assim como você, sempre, com intensidade, com temor. Eu queria ser útil na obra do Senhor, então eu orava intensamente ao Senhor. Senhor, eis-me aqui, assim como você ora, né? Envia-me a mim. Eu estou aqui, seu vaso, faz de mim o que você quiser. Essa oração é perigosa, porque eu me lembro que lá, quando o Senhor nos enviou para os Estados Unidos, eu chorava, eu falava assim, Deus, o Senhor me enviou como missionária nos Estados Unidos, e eu estou chorando. Olha só que missionária, mais ou menos, porque eu falava, envia-me a mim na África, onde o Senhor quiser, e eu falei, eu estou chorando nos Estados Unidos, e imagina se o Senhor me envia para a África. Eu falei, tu conheces mesmo, né? Tu conheces meu coração, tu conhece. Gente, Deus é maravilhoso, tem coisa que a gente pede, Deus não nos dá, porque Ele sabe que nós não vamos suportar, que não é para nós. Então, Deus está no controle de tudo. E eu me lembro que para eu cumprir esse propósito, a qual o Senhor havia revelado a mim, de que eu seria uma pregadora, uma pastora, e quando Ele falou comigo, eu tinha 19 anos, eu tinha 2 anos de convertido, nem 2 anos, 1 ano e pouco, e eu falei, Deus, eu não quero, porque eu não queria mesmo. Pastor, eu falei assim, muito temor, é muita responsabilidade. Eu falei, eu não quero. Aí o Senhor falou, mas é isso. Eu falei, então tá bom, se é isso, amém. Mas eu não sabia como Ele faria. Porque assim como eu e você, nós somos improváveis. Eu não sou filha de pastor, eu nem nasci em berço evangélico, eu conhecia Jesus com 17 anos. Então, quando eu olhava todo o meu cenário, eu falava assim, nossa, tem que ser muito Deus mesmo. E Ele é. Ele abre caminho no deserto, Ele faz o que Ele quiser, e eu sou a prova viva. E por isso que eu estou aqui hoje para falar, e eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu sou realmente bem provável para dizer assim, Deus faz. Deus faz. Aquela pessoa que tinha um monte de piercing, doidinha, que olhava para mim e falava assim, teve uma vez que um senhor, tadinho, no centro de Campinas, ele olhou para mim e falou assim, você vai para o inferno, minha filha, porque eu era toda diferente. Eu não vou não, em nome de Jesus. Mas eu era uma improvável. E eu me lembro que eu me converti num lugar, né, que foi muito bênção na minha vida, aprendi muito lá. Mas eu sabia que se eu permanecesse lá, eu não pediria para sair, eu não sairia. Eu só sairia se Deus me expulsasse de onde eu estava, porque eu não tinha a coragem, eu acho, eu não tinha, sabe, de chegar e falar, pastor, estou saindo, sei lá, para qualquer lugar que seja. Eu não tinha essa coragem. E o Senhor colocou no nosso coração da gente fazer, né, a inscrição para um seminário nos Estados Unidos. E nós não tínhamos dinheiro, é tudo em dólar, muito caro, muito caro. E pela fé, nós falamos, alguém vai ganhar. Nós estaremos lá nesse meio aí, né? Vamos orar. E o Senhor nos deu. A gente foi para os Estados Unidos, moramos quase 2 anos lá. O meu marido, né, o pastor, fez seminário teológico lá em Dallas. E a gente ficou lá, não pagou escola, não pagou moradia. Foi assim, sobrenatural de Deus. E aí nós saímos, né, da zona de conforto, da onde nós estávamos, e fomos para os Estados Unidos para algo que a gente não sabia.
sabia o que aconteceria. Primeiro, que a língua era muito difícil. Segundo, que eu estava com 2 bebês, né? O João tinha 10 meses, o Miguel tinha 2 aninhos, eram pequenininhos. E eu fui para este lugar com muita fé, entendendo que era a porta que o Senhor havia aberto para nós, para nossa família. Seria ali o romper do nosso ministério. Mas eu não imaginava que ia ser tão difícil. E quando eu falo do ajustando as velas, realinhando a rota, foi porque aconteceu isso na minha vida. E o motivo do café com elas e de todo esse culto estar acontecendo foi por causa disso. Porque naquele lugar eu tive que, assim, passar muito apertado. Como missionária, eu tive que aprender na raça o que era ter a escassez e ter a fé em Deus de que a provisão ela iria acontecer. Então eu não fiquei só parada, esperando, chorando. Eu tive que na raça aprender a ter que buscar lugares que davam doação de comida. Então eu descobri lugares que ajudavam imigrantes. Então, assim, foi bênção atrás de bênção. Não só a vida financeira, a rotina. Quando estava aqui no Brasil, eu trabalhava multinacional. Eu ganhava muito bem. Eu não fazia almoço, porque eu ganhava ticket muito alto. Então, eu comprava comida, eu tinha babá para cuidar dos meus filhos, porque a empresa reembolsava uma parte. Eu vivia assim bem. E quando eu cheguei e me vi naquele lugar, só eu. Sem minha sogra, sem minha mãe. Sabe assim, onde criança chora e mãe não vê? Era assim. O Dé saía de manhãzinha para estudar o inglês. Voltava, meio-dia ele chegava. Eu tinha que estar com o almoço pronto, porque as crianças chegavam, tinha que dar o almoço, porque 1 hora ele tinha que bater ponto, porque ele ia trabalhar lá na escola, e depois voltava às 5, eu tinha que estar com a janta pronta, porque ele tinha que sair, porque à noite ele tinha obrigações da escola, eu tinha que estar com a rotina assim, porque se eu me perdesse com 2 crianças pequenas, gente, por que do café com elas? Porque se eu tivesse tido os ajustes de uma educadora financeira que pudesse me auxiliar, me ajudar. Não vai por esse lado, não usa cartão de crédito, porque acabou que usamos, estourou, porque não tinha, a gente começa a ficar desesperada. Se eu tivesse uma expert falando de rotina, me ajudando, me auxiliando, seria mais fácil na minha vida. Se eu tivesse uma Késia Mesquita que falasse assim, você precisa de terapia, você precisa de alguém para você desabafar, e você tá mal, você precisa de ajuda. Com certeza seria muito mais fácil a minha caminhada ali. Mas foi ali que nasceu essa mensagem. Porque Deus queria o quê? Ajustar as velas da minha vida para realinhar a rota. O propósito que Ele tinha para mim e para a minha família precisava ser ajustado. E é fácil? Não é. Mas a gente pode, com a ajuda de Deus, ter a ajuda. Por isso que nasceu o Café com Elas. Para ajudar você, mulher. Você não precisa ficar sozinha. Você não precisa lutar sozinha. Existem mulheres que passaram por essas dificuldades que elas podem nos ajudar, sabe? Uma terapeuta boa, você precisa, se você estiver mal, estou em depressão, para que ficar sofrendo? Busque ajuda. E o Café com Elas nasceu assim, que eu falei, nossa, eu precisei no momento mais difícil da minha vida ter a ajuda de pessoas e eu não tive. E seria muito mais fácil. E ali, naquele momento, eu me vi sozinha e parecia que era o processo de morte. Parecia que ia morrer. Parecia que não ia ter... Sabe quando você olhava e não tinha saída? Eu falei assim, tá bom, Dé tá estudando no seminário, mas a gente não tem mais nada no Brasil, a gente não tem mais nada aqui. Eu olhava para Deus, só temos vocês, e você não via a situação mudar, você não via nada, não tinha expectativa, perspectiva, e eu só orava e chorava. Eu falava, Deus, o Senhor nos enviou aqui, tem um propósito, o Senhor nos enviou, tem um propósito. Então, minha irmã, quando o processo está difícil, é daí que a autoridade a gente recebe. Porque é no esmagar da azeitona, no esmagar da uva, sabe? Que sai o azeite, que é transformado em vinho. Não é fácil o processo, mas é para a glória dele, é para cumprimento de propósito, é para realinhar a nossa rota. Se a gente está errado... E Deus quer e vai cumprir o propósito dele, Ele vai mexer nas nossas vidas. E muitas vezes a gente acha que, assim, que é só uma profetada, né? Uma profeta que vai mudar tudo. Não, às vezes é necessário passar por momentos de aflições. Só que existe sempre o escape. Assim como eu falei do café com elas, surgiu nas minhas mãos memórias do casulo, que hoje
eu ministro junto com as outras mulheres aqui na igreja, que se você deseja, você pode também participar, ele é aberto. É um momento de mesa. E eu me lembro que a pastora Moana, não sei se vocês conhecem a pastora Moana Débora, ela me convidou a participar. E eu estava no fundo. E aí, naquela mesa, sabe, eu ouvi cura sobre a minha vida. Houve cura, Deus cuidou de mim, de todos os detalhes. E eu falei, eu preciso que mais e mais mulheres experimentem isso. E quem está fazendo memórias aqui, levanta a mão. Tem sido bênção, né? É o esmagar de Deus. É o esmagar de Deus, mas é para a cura. Amém? E aí eu quero ler com você Jonas 2, porque no momento mais difícil, eu estava num culto na igreja e o Senhor me levou a essa oração que eu a fiz. Jonas 2, nós vamos ler do 1 ao 10. E diz assim: Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo, e as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre, mas Tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor, e a minha oração subiu a Ti, ao Teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a Ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E assim, o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Feche os seus olhos. Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Quero Te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, Senhor, que traz vida, que traz libertação, Senhor, que muda destino, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua presença aqui neste lugar, Senhor. Usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, para entregar a palavra que está no Teu coração, Senhor. Transforma, Senhor, a vida das minhas irmãs, que nós saiamos daqui essa noite posicionadas em Ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. A gente já conhece essa história, mas eu vou falar mais um pouco dela, porque existem muitos ensinamentos dela. Deus chamou Jonas para uma missão. Qual que era a missão? Ir lá para Nínive e entregar uma palavra, que era uma palavra de que o julgamento do Senhor estava para chegar naquele lugar. Deus queria estender a graça e misericórdia para aquele povo que estava perdido. E Jonas não queria fazer isso. Jonas não queria fazer isso. Deus queria salvar o povo pagão de Nínive, mas Jonas odiava o povo de Nínive. E por que Jonas odiava esse povo? Porque Nínive era uma capital do povo assírio. E o povo assírio era um povo guerreiro, feroz e violento. Era um povo que não era judeu, ou seja, ele era inimigo de Israel. Eles adoravam ídolos, né? Eles eram pagãos. O pessoal ali de Nínive, eles eram cruéis. A forma que ele atacava, né, o seu inimigo era de uma forma cruel. Ele esfolava o inimigo, ele enterrava o inimigo vivo e deixava sua cabeça para fora, deixava morrer lá, de sede, de fome, atacado por animais. O povo de Nínive pegava os seus inimigos, pegava o filho, queimava o filho vivo e fazia os pais assistirem. Eles eram muito e muito cruéis. Jonas sabia disso. Ali, as cidades circunvizinhas eram conhecidas porque as pessoas cometiam suicídio para não serem pegos por povo de Nínive. Eles tinham medo do povo assírio. Por quê? Melhor que eu tire a minha vida do que eu sofra na mão desse povo. Olha só a crueldade dele. E Jonas sabia. Jonas detestava esse povo. Jonas não queria. Não que ele não queria ir lá. Ele não queria lá porque ele sabia que Deus era misericordioso e Deus salvaria aquele povo, aquela nação. Olha só. E Jonas,
ele desobedeceu. Quando Deus falou para ele ir até lá, Jonas, ao invés de ir até Nínive, ele foi para Tarsis, que era o oposto. 2.000 milhas opostas, direção opostas. Ele achou, né, que ele podia fugir de Deus. Ele foi ao contrário, porque ele não queria obedecer ao Senhor. Quantas vezes somos assim, né? Não precisa ser tão grande assim, né? A missão. Às vezes nas pequenas coisas que Deus, Ele conta com a gente. E a gente desobedece Ele. Não é desobedecer sem querer, não. A gente sabe que Deus está falando para a gente fazer. E a gente vai para o lado oposto da obediência. E ele entrou num barco para fugir desse chamado do Senhor. O Senhor, porém, aí vocês conhecem toda essa passagem, o Senhor, ele soprou um vento forte sobre o mar, ele fez uma tempestade cair, as ondas agitaram sobre aquele mar, e o barco, ele quase se arrebentou, porque o Senhor estava estreitando o caminho de Jonas, porque o Senhor contava com Jonas naquela missão, e ele estava fugindo dele. E aí, os marinheiros souberam que Jonas era o responsável da ira do Senhor ali. E o que aconteceu? Jogaram Jonas para fora do mar. E foi aí que o grande peixe engoliu Jonas. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe. E ele faz essa oração que a gente acabou de ler em Jonas 2. Ele faz isso. E o Senhor é esse Deus que é tão misericordioso, que Ele ama tanto a gente, que Ele permite que a gente se encontre dentro, muitas vezes, da barriga do peixe, no fundo do mar. E Jonas fala, né, as algas sobre a minha cabeça. Eu imagino o amor de Deus cercando Jonas, porque Deus amava tanto Jonas, mas também amava tanto ao povo de Nínive, que Deus tinha de uma missão, e Ele estava permitindo que Jonas tivesse essa experiência por amor e correção, porque a palavra de Deus diz que aqueles que são filhos são corrigidos. Deus corrige quem é filho. Se você é corrigida, minha irmã, sinta-se privilegiada, porque nós somos filhas do Senhor. Por isso que nós somos corrigidas, para que a gente volte para o lugar da qual a gente não deveria sair. E ali naquele lugar de solidão, né, Jonas se encontrou só, eu imagino, né? Que nojo, dentro da entranha daquele peixe, aquela coisa, aquele cheiro horroroso de peixe, não só ele, Deus, e ele clamando ao Senhor, perdão. E assim que Deus faz com a gente, muitas vezes a gente se encontra em situações que parece que a gente não escuta mais nada. E Deus faz exatamente isso, sabe por quê? Porque naquele meio do oceano, a voz de Deus, a voz de muitas águas cercavam Jonas. E é assim que Deus faz com a gente. Deus nos cerca com o amor dEle. No profundo do mar, que muitas vezes achamos que estamos sozinhas, mas não. É para o Senhor ter um encontro conosco face a face. Para que você escute a voz dEle e volte para onde você nunca deveria ter saído. Esse é um Deus de amor. Um Deus que nos leva no profundo do mar. E ali naquele lugar não tem distração. Não tem impedimento. Só tem eu e Deus. E a gente acha que é o fundo do poço. É o fundo do mar, para que Ele possa falar aos nossos corações. E a gente não se distraia com as vozes. A gente não se distraia com os impedimentos da vida, sabe? Porque Deus quer falar com a gente. Deus nos quer a nossa vulnerabilidade. Deus nos quer por inteiro. Deus quer o nosso coração. E ali nós somos ajustadas e realinhadas para a nossa rota. Para que a gente não se perca na jornada que nos leva para o propósito. Por isso o Senhor nos permite passar por situações para que a gente entenda que Ele tem um chamado para as nossas vidas. Essa é uma lição que Jonas nos dá. E Jonas, ele foi instruído para ir lá fazer o quê? Pregar ao povo de Nínive. E ele fugiu da responsabilidade que Deus tinha dado para ele. E o Senhor tem nos dado responsabilidades para a gente cuidar. E a gente está espanando. É responsabilidade do meu marido, é responsabilidade da escola, é responsabilidade do meu chefe, é responsabilidade do pastor, é responsabilidade, a gente começa, a responsabilidade é nossa, na casa,
da nossa família, nosso marido, os nossos filhos. De todas essas áreas que eu já falei, é nossa responsabilidade. Nós estamos fugindo da nossa responsabilidade. E nós não podemos mais, nós precisamos assumir esse papel e falar, Senhor, conta comigo nessa missão. Conta comigo nesse chamado. Nem que eu precise estar no fundo do mar, só para escutar a tua voz. A voz que ajusta as velas da minha vida e realinha a minha rota. E a vida, minha irmã, ela é como uma embarcação. Ela é exatamente como uma embarcação que Jonas entrou. Por quê? Para que um barco chegue em segurança ao seu destino, que é planejado, desejado, ele precisa estar bem equipado. E o Senhor tem dado oportunidades para a gente, e equipamentos necessários para a gente poder caminhar e chegar no nosso destino. O primeiro são as velas que o barco precisa ter. E as velas são as áreas da nossa vida que precisam ser ajustadas para que a gente cumpra o nosso propósito. As áreas da nossa vida, nossa área emocional, nossa área financeira, nossa área de relacionamento, nossa área física. O Senhor está nos chamando aqui nessa noite a responsabilidade, porque nós precisamos ajustar as velas, a gente precisa ajustar as nossas áreas. A gente não vai conseguir chegar no propósito de Deus se a gente só tomar a posição de eu sou doente mesmo, ninguém gosta de mim, eu não nasci para isso. O meu marido que é ocupado, entende? Eu preciso ajustar as velas, porque se eu não ajustar as velas, as áreas da minha vida, eu não vou conseguir chegar no propósito. Não tem como. Para eu ter autoridade, na onde Deus quer me levar com um propósito, igual a Sônia aqui. Ela orou com autoridade, por quê? Porque ela presenciou, ela vivenciou isso, ela venceu isso, com os joelhos no chão. É fácil pagar um preço para um casamento, quando você está numa posição que você acha que você não está errada? Você acha que você está certa? Muitas vezes você olha e você fala, não, mas ele que tem que mudar. Não, mas ele que tem que... Começa a mudar você, começa a ajustar você, aquilo que o Senhor tem te pedido. Ajustar o seu emocional, ajustar a sua área física. Sabe, às vezes você não faz um check-up faz anos. Sabe, às vezes você está com um problema hormonal e você não se cuida. Você tem que tomar remédio e você não toma. Essa é a responsabilidade nossa. E o Senhor está aqui nos levantando. Mas o Senhor, para a gente chegar lá, na rota, no propósito, Ele nos dá a bússola. O que é a bússola? A Bíblia. A palavra de Deus, Ele nos dá a direção através da palavra de Deus. Não tem como a gente chegar no propósito, vivenciar o propósito de Deus sem estar a palavra de Deus. Não tem como a gente viver uma vida que está longe do que a palavra nos diz como direção e achar que Deus vai fazer todas as coisas por nós. Porque Ele vai fazer como Ele fez com Jonas. Ele vai apertar. Vai vir tempestade. Não é para a morte. É para você ter um encontro verdadeiro com Ele. Para você se render a Ele e falar assim, meu Deus, só o Senhor para me tirar desse lugar. Só que você precisa passar por isso? Você precisa passar? Não. Mas muitas vezes é necessário. Por isso que a gente está aqui juntas. É necessário ajustar a nossa vida. É necessário ajustar a nossa vela. As áreas da nossa vida. Através do quê? Da bússola. A bússola vai nos direcionar onde nós temos que chegar. E o colete salva-vidas que precisa ter? Deus. Porque Deus é o nosso Salvador. Nós precisamos caminhar nessa segurança de que não importa se o barco afundar, porque eu estou com o colete, eu sou salva. Eu já sou salva pelo sangue de Jesus naquela cruz. Eu não tenho que ter medo de nada. Tem mulheres que têm medo de dar um passo de fé, de viver o chamado, de viver o propósito, de servir mais ao Senhor, porque elas têm medo de que vai acontecer. Meu irmão, aquele que te chama te garante. Aquele que te chama já está lá. Ele é o nosso salva-vidas. O Senhor também coloca ali no equipamento da nossa embarcação a âncora. E o que é a âncora? Jesus. Jesus é a âncora, a esperança da nossa alma. Jesus, em Hebreus diz isso, Hebreus 6, 19 e 20, que Jesus é a âncora, Ele é a esperança da nossa alma, Ele é quem pode nos mover, Ele é quem pode nos parar. Eu sempre digo aqui que aquilo que te move que pode te parar. Se você é movido pelas vozes das pessoas, elas te param. Se é pelo elogio, se é pela motivação, você para quando não tiver isso. Agora experimenta se mover por Jesus. Quando for necessário, Ele vai parar. E você para quando Jesus falar. Mas quando for necessário, Ele vai, você sobe a âncora e você consegue, continua
na sua rota. Amém? Nós precisamos de cordas na embarcação. Cordas, Espírito Santo de Deus. Porque as cordas, elas guiam as velas. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus, é Ele quem guia e ajusta as áreas da minha vida. Ele dá direcionamento que eu tenho que fazer. É para cá, é para lá. As cordas, elas seguram quem? A âncora. Debate aqui, a âncora. Então, Jesus, Espírito Santo, veja que coisa mais linda. Jesus para, o Espírito Santo direciona. Cordas. Precisamos, na embarcação, uma embarcação bem equipada, um sistema de comunicação, né? O rádio, para se perder, acontecer alguma coisa. O que é nosso sistema de comunicação? Oração. Mulher sem oração, você não chega a lugar nenhum. Mulher, você sem oração não chega a lugar nenhum. E veja, oração é comunicação, é relacionamento. Às vezes a gente ora, que linda irmã orando, queria orar como ela. Minha irmã, Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir o seu coração sincero. É dizer para Deus, Deus, está muito difícil. Quantas vezes eu chorei e falei assim, Deus, eu não aguento mais. É assim que a gente ora para Deus. E Deus vem com os escapes, né? Como a gente canta aquela música, né? Deus vem, Deus é maravilhoso, Ele age dessa maneira. Mas, para a gente dirigir um barco, o que a gente precisa? Capitão. Quem que é o capitão? Eu, você. Porque a gente só cumpre um chamado, a gente só cumpre, a gente só obedece, a gente só vai, só anda, só faz, só ora. Se você tomar a direção da sua vida e falar, eu quero te obedecer, eu quero essa responsabilidade, eu quero a rota certa que me leva ao meu propósito, eu decido, eu dirijo, através desse equipamento todo que o Senhor nos dá, mas sou eu que decido. Por isso que é essencial eu e você ter clareza de quem nós somos para Deus. Porque se eu não sei quem eu sou em Deus, se eu não sei quem Ele é, se eu não sei para onde eu vou, se eu não sei nada, eu estou perdida. Para onde você vai? Eu sou filha amada de Deus. Deus tem um propósito na minha vida. Deus vai cumprir esse propósito. Deus está comigo nesse barco. Nenhuma tempestade vai afundar esse barco, porque Deus está comigo. A gente tem que falar assim, porque essa é a nossa identidade de filhas amadas. E esses são os itens necessários para que a gente navegue nesse mar com segurança, para a gente chegar ao nosso destino. Irmã, você não pode mudar o vento. Você não pode mudar o vento. Mas você pode ajustar as velas do seu barco para você chegar onde você precisa. Você não consegue controlar o clima. Você não consegue prever. Não vai chover hoje. Tem pescadores que dizem que a previsão estava uma, olha só o tempo. E eles olham e já vão. Por quê? Isso não está sob o nosso controle. Nós não temos o controle do que vai acontecer. De pessoas que se vão, de lutos que temos que enfrentar, de doenças que batem a porta do nosso corpo, da nossa casa. São situações difíceis que chegam até nós. Tempestades. Parece que o barco vai virar, parece que não tem saída. Isso a gente não tem o controle, mas nós temos o controle de ajustar aquilo que está nas nossas mãos. O que está na sua mão hoje? O que está na sua mão hoje? A oração. A oração. O que está na sua mão hoje? Uma posição. Se você está com problemas na sua família, você precisa pedir ao Espírito Santo, saber identificar qual é o problema, para você agir pelo problema. Esses dias eu li algo tão forte, tão verdadeiro, porque quando nós estamos com problemas espirituais, quais são as armas que nós precisamos lutar? Espirituais. Se eu tenho um problema financeiro, qual que é a arma que eu tenho que lutar? Financeiro. Se eu gasto demais, eu tenho que parar. Se eu gasto mais do que eu recebo, eu tenho que parar. Se eu tenho dívidas, eu tenho que reorganizar minha dívida. Eu tenho que buscar a ajuda de um consultor financeiro. Eu tenho que chegar no banco e falar, eu não posso, a pandemia me levou, meu salário diminuiu, eu estou assim, assim, assado. Assim eu posso pagar, eu tenho que fazer a minha parte. Por isso que eu estou falando, responsabilidade eu preciso. As velas.
eu preciso ajustar as velas da minha vida. O que você está passando que você pode fazer? Veja, tem coisas que não estão no nosso controle. A decisão de uma outra pessoa nos abandonar, uma traição, isso não está sob nosso controle. Um luto, algo de ruim que acontece, algo que a gente perde. Isso a gente não tem um controle, mas o que eu posso fazer com aquilo que eu tenho? Eu posso lutar pelo meu casamento? Posso. Eu posso usar a arma do perdão para perdoar? Pode. Você pode fazer de forma intencional alguma coisa com a sua família para mostrar que ama eles, para resgatar e restaurar o amor que se perdeu? Pode e deve. Sabe, eu estou com um problema financeiro, tem consultoria. Eu estou com problema, eu estou com depressão, eu estou com ansiedade, estou com síndrome do pânico. O que você tem que fazer, minha irmã, é sair por aí se escondendo dentro do seu coberto ou sair falando para as pessoas que não podem te ajudar sobre isso. Não, você precisa buscar ajuda. A primeira delas é em Deus, orando, entregando sua ansiedade, entregando seus problemas, seus medos a Deus. O segundo, procura seus pastores, procura um líder que possa orar para você, estar junto com você. Procure profissionais. Não tem nada de errado você buscar uma terapeuta cristã, uma psicóloga cristã, um psiquiatra. A Kézia falou tão bem nisso. Quantas vezes a gente toma remédio para diabetes, para pressão alta, e a gente está com problema lá com nossos hormônios, está tudo surtando, e você quer que o povo aguente você? Vamos ajustar as velas, toma um remédio, busca entender em Deus qual que é a raiz, o que gerou isso em você. A gente precisa, essa é a nossa responsabilidade. E Deus está nos dando ferramentas. E o que você vai fazer? Você vai ficar na posição, dentro da barriga do peixe, falando assim: eu não quero, tá bom aqui, eu não quero, tá bom aqui. Minha irmã, Deus vai Deus vai fechando o cerco, porque Ele quer que você cumpra o propósito dEle. Não fuja mais, em nome de Jesus. E o timing, o que é o timing? É o tempo, ele é tudo. A gente não pode deixar as coisas piorar, sabe? Vou buscar ajuda quando tudo estiver na pior, não. Você já começou a perceber que está um movimento estranho, a tempestade vai chegar, você já começa em oração, você já começa a buscar em Deus. Você não pode esperar as coisas estourarem. Sabe por quê? Sabe qual é o nosso erro? A gente ora para Deus, para que o Senhor nos dê a visão clara do futuro. A gente quer saber. Eu era assim. Deus dava... Eu acho que Deus parou até disso, porque eu sou muito ansiosa, gente. Desde pequenininha eu já tenho isso de ansiedade. Eu quero saber as coisas, sabe? Eu falo rápido. Deus está me tratando nisso, tenho buscado ajuda. E aí Deus me dava uma palavra e eu já queria viver ela amanhã. Só que não é assim, né? E Deus fazia eu passar pelas coisas, pelo processo. Eu falava, mas nunca vai acontecer. Será que é verdade? Será que o profeta mentiu? Será que alguém falou? Não, a gente quer muitas vezes a visão clara do futuro, quando o Senhor quer nos revelar a visão do hoje. Porque, meu irmão, o amanhã só existe se você fizer hoje. Você só vai ter o dinheiro poupado se você poupar hoje, começar hoje. Você consegue entender? Às vezes a gente quer tudo lá para o futuro. O que vai acontecer? E Deus está falando, cuida aqui, Cuida aqui do hoje, seu hoje. Porque o amanhã vai ser a colheita daquilo que você semear hoje. Hoje, olha assim, minha irmã. Essa que deve ser a nossa oração. Senhor, hoje. O que o Senhor quer ajustar nas minhas velas? Quais áreas da minha vida que o Senhor quer ajustar? Para que no futuro eu não me arrependa. Para que não chegue no fim e eu fale, estourou tudo. O casamento acabou, a família destruiu. Eu estou pior, eu estou na pior, eu estou pensando em suicídio. Não! Começou na ansiedade, começou uma tristeza que não vem, sabe? Que não é normal. Já começa a procurar ajuda. Não perca o timing, não espera ficar pior. E enquanto Jonas não se posicionou, a tempestade ficava cada vez pior. E é assim que nós precisamos, porque em momentos difíceis da nossa vida, a gente precisa de ajuda e de adaptação para a gente permanecer firme. Porque aprendemos com Jonas que o Senhor conta conosco para o cumprimento do seu plano. Ele move céu, mar, terra, o que preciso for, para que a gente esteja no centro da vontade dEle. Talvez a sua vida esteja assim, porque o Senhor quer te colocar de volta no centro da vontade dEle. O primeiro ponto, de tantas lições que a gente tem aqui, você não pode fugir de Deus.
Você não pode fugir de Deus. Jonas, ele parecia pensar que poderia escapar dos planos de Deus, né? Ele olhava para Deus e achava que Deus era pequeno, eu acho, né? Porque ele fugiu da sua responsabilidade. Nós precisamos optar pela obediência. Não adianta a gente fugir. Porque senão Deus vai estreitar, até que a única opção seja você se render. Não espere ser quebrada, porque o Senhor tem nos moldado. Deus tem misericórdia, joga aguinha assim, ó, no vasinho dele, joga a aguinha, vai apertando, dá um pouquinho. Mas se ele percebe que o vaso está resistente, ele quebra para fazer a vontade dele. E é o Senhor quem faz para ele, através de você. É um privilégio para a gente poder coparticipar dessa obra de Deus. Mas é para a obra dele. Por isso que ele insistiu com Jonas. Porque ele precisava de Jonas lá para ele. Porque era a obra dele. Ele queria. Ele que faria. Não era a vontade de Jonas. E sabe o que acontece quando a gente não se decide obedecer? Muitas pessoas são afetadas pela nossa desobediência. Porque dentro daquele barco, os marinheiros estavam morrendo de medo, porque eles iam morrer. Um olhava para o outro e falava assim: o que fizemos nós para que isso esteja acontecendo conosco? Mas eles começaram a perguntar e descobriram ali que era Jonas o culpado. A nossa família às vezes está pagando nosso preço, um alto preço por causa da nossa culpa. Às vezes a pessoa que está do lado do teu trabalho, era você que Deus queria usar para falar de Jesus. E você está com a boca fechada, indiferente. Pessoas são afetadas pela nossa desobediência. Isso precisa trazer temor em nós. O segundo ponto é que você não pode fugir dos seus problemas. Não adianta. Você não pode fugir dos seus problemas. Deixa para lá, varre debaixo do tapete, depois se resolve. Não, precisa ser resolvido. Se você tem algo a se resolver, você precisa resolver com as armas certas. Se são espirituais, se posiciona em Deus, se arrepende dos seus pecados, peça perdão a Deus, volte ao primeiro amor, volte de onde você caiu. Se é o financeiro, para de gastar, sabe? Você não precisa mostrar para ninguém, você precisa estar bem, sabe? Não escolha pela zona de conforto. Sabe o que Jonas estava fazendo quando o povo estava quase morrendo? Dormindo. Muitas vezes nós estamos dormindo na nossa zona de conforto. O problema não é meu, eu vou dormir, eles que se virem com esse mar, eles que se virem. A gente está assim, o problema não é meu, porque é difícil, irmã. É difícil olhar para Deus e falar: Senhor, fui eu mesma que gerei esse problema. Fui eu mesma com a minha falta de sabedoria, com a minha boca, com a minha língua que só maldisse as pessoas. Trouxe maldição, porque nossa boca, nossa língua, ela tem o poder de vida ou de morte. Muitas vezes a gente usou para a morte. Sabe, se arrepender: Senhor, me perdoa pela minha falta de sabedoria. Quando eu fiquei, uma mulher chata em cima do meu marido. Quando eu fiquei enchendo o saco dos meus filhos, trazendo a ira para eles. A gente precisa a esse ponto. Porque o dormir, essa zona de conforto, ela não vai levar a nada. Sabe por quê? Deus é Deus. E se Ele tiver que cumprir através da sua vida, Ele vai. Nem que seja no último dia. Não espere isso, minha irmã. Hoje é dia de ajustar nossas velas e realinhar a rota ao propósito. E Deus é tão maravilhoso porque Ele nos instrui através de preparações providenciais. Em todo tempo o Senhor providencia para a nossa vida. Isso aqui que está acontecendo é uma providência do Senhor. É Deus falando: minha irmã, essa é a hora. Minha irmã, se posicione. Minha irmã, pega de novo aí. Como que chama isso aqui mesmo? Leme. Pega o leme da sua vida. Pega de volta aí. Vamos organizar e ajustar em nome de Jesus. O terceiro ponto é que você não pode fugir do seu propósito. A palavra final é do Senhor, muitas vezes, todas as vezes é do Senhor, mesmo quando a gente age com má vontade. Gente, depois vocês lêem o livro de Jonas, é pequenininho, vai até o capítulo 4, do 1 ao 4, lê. Olha, Jonas, você fala: que petulante esse homem, porque até o final, ele não gostou de cumprir essa missão.
Jonas foi lá, pregou a palavra e ainda assim petulante disse para Deus que ele realmente não queria fazer aquilo, porque ele não queria que aquele povo fosse alcançado com a graça e misericórdia de Deus. E muitas vezes somos nós, com a nossa má vontade. E ainda assim, com a graça e misericórdia de Deus, Ele usa nossas vidas, não é? Mesmo no fundo do poço, né, no deserto, no fundo do mar, onde no fundo a gente acha que não tem mais saída, ainda assim a gente é usado para falar do amor dele a outras pessoas. E você não entende essa graça e misericórdia porque Deus é assim mesmo. Mas será que não é melhor a gente ser parceiro de Deus, parar de ser resistente, parar de fugir e falar, Senhor, conta comigo, eu quero fazer de coração, porque Jonas fez, ele foi lá pregar para Nínive, mas ele não fez de coração, ele não fez com alegria, ele não entendia o que era o amor de Deus com as pessoas, para as pessoas, ele não entendia, mas eu e você fomos alcançados pela graça de Jesus, nós entendemos esse amor, é só Jesus. E o tratamento de Deus visa justamente isso, ajustar as áreas da nossa vida, assim como aconteceu com o profeta. E nesta grande embarcação da vida, o Senhor Ele nos dá tudo de que precisamos. Porém, precisamos, através da palavra e da fé, obedecermos a Ele. E precisamos entender e aprender que, independente do que achamos, do que estamos sentindo, Deus sempre tem a razão. Ele é perfeito. Jonas achava que Deus estava errado. Como pode esse povo cruel? Porque naquela época, normalmente, quando as pessoas se arrependiam, buscavam a Deus, eles vinham até Deus. Eles vinham até os profetas. Jonas foi um dos únicos que teve que ir até lá e falar. Então, para ele era, como que eu vou até lá? Com aquele povo cruel? Como assim, Deus? Às vezes a gente pergunta para Deus, né? Como assim eu? Como assim eu tenho que me humilhar? Como assim eu que tenho que pedir perdão? Como assim eu? Eu e você. Responsabilidade nossa. Quantas vezes a gente passa por aflições que a gente mesmo pegou com as próprias mãos. Mas hoje é dia, hoje é noite de ajuste. Fica de pé. Fica de pé. Fecha os seus olhos. Feche seus olhos. Porque, mulher, você não tem ideia do que Deus pode fazer através de você quando a gente obedece. O maior despertamento espiritual que aconteceu, que já existiu, maior do que Pentecostes, foi quando Jonas, o fujão, pregou a Nínive. 120 mil pessoas se arrependeram. Um povo todo se arrependeu. Deus é esse, que faz, que é. Através de um profeta que tentou, feche seus olhos, fugir em todo momento. Um despertamento aconteceu. Talvez você fugiu por medo de não ser capaz daquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida. Talvez você fugiu por medo de ser julgada. Ou talvez porque você não acredita em você. Eu quero te dizer que não é hora mais de fugir, porque isso não tem a ver com você mesmo, tem a ver com Deus, através da sua vida. Mas Ele quer ajustar a sua vida, Ele quer ajustar a sua vida, Ele quer que você volte para o leme, para a direção, para o barco, e usufrua de todos os equipamentos que Ele te deu. Ele quer ajustar a sua vida, Ele quer ajustar a comunhão que se perdeu, que você tinha com Ele, momentos de adoração, momentos de oração, momentos de devocional. Ele quer a sua casa ajustada, Ele quer a tua família ajustada, restaurada. Ele quer o seu casamento, o seu ministério. Talvez você está fugindo do seu ministério porque você acha que não é capaz, e a gente não é. A gente não é mesmo capaz, porque é o Senhor em nós, é o Senhor em nós. A nossa parte é buscá-lo e buscá-lo. Ele quer realinhar a sua rota hoje, para que você cumpra o propósito dEle, a vontade dEle. Se arrependa, porque os ventos fortes vêm para te fortalecer.
para te fazer crescer em fé, para que a gente tenha um coração submisso. E assim como Jesus naquele lugar, no jardim de Getsemane, ele orou ao Pai e disse: não seja como eu quero, e sim como tu queres, porque Jesus estava para enfrentar a maior tempestade da vida dele. A maior tempestade da vida dele, Jesus sabia, e ele, assim como eu e você, tinha sentimentos, e ele precisou do Pai, e em uma oração ele entregou. Será que você tem coragem nessa noite de dizer isso para ele? Não seja como eu quero, mas assim como tu queres, Senhor.